Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à final do Survival Vanuatu. Estamos começando o nosso Conselho Tribal final, depois de 3 semanas de disputa. 3 semanas atrás, a nossa disputa começou com 18 pessoas. Essas 18 pessoas foram divididas em homens e mulheres. De um lado, nós tivemos 9 homens e do outro, 9 mulheres. E agora, depois de 3 semanas, nós temos o nosso final 2, o nosso Final Two, nossa final. É, Primeiro, deixe-me dar os parabéns. Parabéns, Grazi, parabéns, Rayan, nossos finalistas. Sejam bem-vindos à final. Como que vocês estão? Como que vocês estão se sentindo? Compartilhem conosco. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto grato. É isso. Legal, legal. E você, Grazi? Boa noite, gente. Então, eu tô muito nervosa, mas estou muito feliz também, muito orgulhosa da minha trajetória que eu tive até aqui. E queria também dar parabéns ao Ryan e dizer Que que para mim fofo. está sendo incrível dividir a final com ele. É uma coisa que eu jamais imaginei, juro, jamais imaginei, mas está sendo algo incrível. Eu digo mesmo. Oh, que fofos. Vocês dois fizeram o que 16 pessoas tentaram, mas não foram capazes de fazer nesse jogo, que foi sobreviver. E por hora, depois de 3 semanas bem árduas, o jogo muda e o poder estava nas mãos de vocês. Vocês eliminaram essas 16 pessoas, bom, pelo menos 14 delas. E agora o jogo muda. O júri, formado por pessoas que vocês eliminaram, vocês tiveram nem que seja um dedinho ali na eliminação dessas pessoas, agora controlam o destino de vocês. Então, eu gostaria também de dar as boas-vindas ao nosso júri. Bom, devido a circunstâncias que aconteceram recentemente no desfecho da nossa temporada, ali na nossa reta final, nós temos apenas 5 membros do júri, que no caso são a Gabi, o Gui, a Haru, a Julie e o El. Também para evitar eventuais problemas, enfim, situações com ausência de júri, sabemos que já houve antes, isso já aconteceu antes em outros realities do Realityverse. Dessa vez eu pedi para todos os membros do júri deixarem um voto prévio, ou seja, isso significa que os 5 membros do júri já votaram no Confess. Cada um já deixou um voto, só que eles terão a chance de mudar esse voto. Então também nós não temos nada garantido, eles já votaram, só que a decisão ainda não está feita. E os nossos finalistas eles têm essa oportunidade de, quem sabe, virar o jogo, conseguir virar alguns votos, né? Então, eles deixaram esses votos prévios para, enfim, caso aconteça algum imprevisto. Creio eu que a Gabi e o El não estejam aqui conosco nessa chamada, mas eles também deixaram o voto prévio. Então, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. O Conselho Tribal final decide muita coisa, entendeu? Em algumas temporadas nós tivemos pessoas que mudaram o jogo ali no último minuto. Então, é isso. Ontem, os nossos finalistas tiveram a oportunidade de decidir qual deles começaria, conversando com o júri, defendendo o seu jogo, e eles escolheram que o primeiro seria o Ryan. Então, sendo assim, Rayan, quando você estiver pronto, você pode começar com suas considerações iniciais de por que você deve vencer o Survival Vanuatu. Ok. É... Bom, eu me inscrevi porque no começo eu tava querendo entrar pra. Como eu já disse, quando no meu texto de entrada, conheci o Henrique faz muito tempo. O Henrico faz muito tempo. E e fazia muito tempo que eu não jogava um reality monitorado por ele. E então eu falei, por que eu não tento? Entendeu? Ele me deu o link no Telegram e eu senti vontade de me inscrevi. Eu não achava que eu ia ser selecionado, na verdade. Porque as pessoas do grupo estão bem juntas umas das outras. Então, tipo, sei lá. E demorou. Tipo, eu mandei uma inscrição muito antes de ser selecionado. E aí eu comecei o jogo e eu pensei que eu não deixei nenhum discurso pronto pra hoje. Eu tô falando só as coisas que passam pela minha cabeça porque eu não queria escrever nada, esse tipo de coisa. Eu acho que não funciona comigo. Quando eu entrei no jogo, eu pensei que eu não ia conseguir, eu pensei que eu ia sair cedo.
Eu é até engraçado, porque, no começo eu caí na ideia de que, as pessoas já se conheciam e que seria difícil me enturmar, mas logo foi devidamente fácil, na verdade. Hã, eu sinto que eu joguei muito bem e eu fiz tudo o que eu podia pra estar aqui hoje, e eu tô orgulhoso independente do resultado, eu tô muito orgulhoso de mim e é isso. Eu espero eu espero ganhar, mas só de estar aqui já fico muito feliz. É isso. Certo, Rayan, muito obrigado e boa sorte. Bom, Rayan, tendo feito as suas considerações iniciais, eu gostaria de dar a oportunidade para o júri. Caso alguém do júri queira falar com o Rayan, pode, por favor, levantar a mão ou sinalizar de alguma forma, ou pelo chat do Skype, ou pelo grupo do júri no WhatsApp. Vocês podem sinalizar que vocês desejam falar. Ali embaixo, no canto direito inferior, tem a opção de levantar a mão. Caso alguém do júri queira falar, perguntar, esclarecer. Haru, pode falar. Oi, boa noite. Então, Rayan, por que você acha que eu deveria votar em você? Hã, eu acho que cara, que ódio, Vera. Eu acho que Só por isso aí eu já não votava, hein? Aí, Raul já não precisa votar, entendeu? Ele não quer que vota nele. Pois é, eu acho que não precisa votar, porque ele não tem resposta. É, mudando a pergunta, você acha que você fez uma boa estratégia no reality? Uma boa caminhada, um bom jogo? Acho sim, acho que fiz, mas, hã, eu pensei que eu ia sair sem ter me arrependido de coisas, que eu acabei me arrependendo, mas, acho que eu tive um bom jogo e pra um primeiro jogo no eu fico feliz. Acho que comigo é isso, eu não tenho mais nada para falar, não. Tá certo, obrigado, Haru. Então, sendo assim, eu dou a voz pro Gui, o nosso querido usuário convidado nessa noite. Pode falar, amigo. Você tá conseguindo dizer ou você quer que eu leia a sua pergunta para você? Porque o Gui ele tinha me dito que talvez ele não conseguiria falar hoje. Então, talvez eu tenha que ler a pergunta dele. Deixa eu só ele confirmar aqui que a gente segue. Não, eu consigo falar, consigo Ah, falar. beleza, perfeito, amigo. Pode ir em frente, então. Então tá. Vamos lá, Rayan. Parabéns por ter chegado no final. Você merece muito, tanto você quanto a Grazi. Vamos lá. Primeiro, eu achei desnecessário aquela justificativa que você deu para me eliminar. Eu achava que você podia ter feito outra coisa, mas tudo bem. Falar alguma coisa ou não falar nada seria bem melhor, mas tudo bem. Só tô falando isso para falar. Vamos à pergunta. Você, no top 10, fez uma coisa que eu achei muito inesperada, que foi querer fazer aliança com os Renegados, que era eu, você, Walker, Haru e Henrique. Qual foi a sua motivação para fazer essa aliança? Por que você quis fazer quando você percebeu que você estava muito no bottom da maioria? Na verdade, eu acho que nesse top 10 eu não estava. Era bem óbvio que se eu não fizesse isso, vocês dois iam sair. E logo no começo eu me juntasse com a Grazi, com o El, com a Gabi, enfim, vocês iam sair. Eu decidi tomar essa decisão porque se eu chegasse muito longe,
eu ia ser eliminado de qualquer jeito, porque eles já tinham laços uns com os outros. E eu sabia que o El era uma pessoa muito forte. E eu sabia que ele tinha aliança com as meninas antes das tribos se juntarem. Então, e eu já tive essa ideia muito antes da fusão. Eu, logo no top 13 por aí, eu já sabia o que ia acontecer. Então, acho que foi a Laura. Se a Laura não tivesse desistido, eu acredito que eu já teria sido eliminado. Acredito que as pedras também me ajudaram muito, mas eu sempre tive essa estratégia com o Alker muito antes da fusão. Eu só precisava que ele sobrevivesse. E vocês ganharam as provas e sobreviveram. Tanto que quando antes das tribos se dividirem, de vocês irem para outra tribo, eu falei com ele e disse que eu ainda queria muito jogar com ele e que eu achava que a gente ia conseguir dar muito certo, porque eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já tinha tudo trilhado até o top 5. Enfim, é isso. Tá certo. Oi, Gui, você está oi. tudo certo? Caso você queira falar Desculpa. mais alguma coisa. Não, é que eu tava tentando falar, mas o microfone não ficava ligado. Não, sem Não, problemas. é isso. É isso, não tenho mais nada pra falar, não. Obrigado. Beleza, obrigado a você, Gui. Haru quer falar novamente, então, Haru, tô passando a voz para você de novo, tá bom? Quando você quiser, você pode falar, fica à vontade. Oh, então, Raya, você acabou de dizer que o Gui ou o Walker seriam eliminados, alvos dos outros, se não tivesse tido a aliança. Como você tirou essa sugestão da sua cabeça, sendo que o alvo da nossa tribo lá dentro e o alvo de algumas outras pessoas era você? Eu digo isso no top 10, porque no top 10 ninguém sabia que eu faria nada para tentar flipar nenhum deles. Na verdade, eu fazia de tudo para pensarem que eu estava com ela até o final. E aí no top 10 ficou entre o El e o Walker. Então, se eu não tivesse flipado e me juntado com vocês, era óbvio que ele ia sair. É isso. Mas você acha que se você não tivesse feito isso antes da eliminação da Manu, quando a Laura desistiu, você não teria teria sido melhor para você, porque os fortes teriam saído antes, e não no momento que saiu e como saiu, dando visibilidade a outras pessoas. Como assim? Não entendi. Por exemplo, naquele momento que nós, eu, Manu e Gabriel, se uníamos para votar em você, porque você não queria se unir com a gente, porque a gente não tinha contato também. Você acha que se você tivesse se unido com a gente poderia eliminar ou o Henrique ou o Paulo, certo? Com isso, por que você Sim. por que você não fez isso antes? Porque eu precisava da confiança. Eu acho que confiança é uma coisa muito importante. Porque quando a gente tem, a gente acredita em muita coisa. E eu precisava da confiança deles. Tanto que no primeiro conselho, teve alguns conselhos de antes da fusão das tribos, de antes de eu te conhecer, que eu fui para as pedras, por causa do Henrique, por causa do Paulo e por causa do El. E isso, para mim, é um significado de confiança enorme. Então, eu sabia que se eu fizesse isso, eles não iam desconfiar de mim de nenhuma forma. Eu precisava da confiança do Paulo, eu precisava da confiança do El, para depois trair. Então, porque senão eles não confiariam em mim. É isso. Entendi. Acabou para mim agora, tipo, acabou minhas perguntas pro Ryan. Beleza, Haru, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que a Julie quer falar. Então, Julie, fique à vontade. Ryan, como é ser invisível no começo do jogo e depois surgir da cinza virando um jogador? Eu até ri um pouco. Porque no começo eu tava com medo, sim. Mas eu não acho que eu surgi das cinzas. Eu acho que desde o começo eu sabia o que eu queria. E
Bom, eu joguei as provas muito sérias desde o começo, tanto que eu me lembro na prova da foto, eu me lembro muito de eu saindo de um lugar para o outro pela casa, só para conseguir alguns pontos para a tribo, para não parecer que eu não estava fazendo nada, esse tipo de coisa. Eu acho que eu sempre tentei ganhar a confiança das pessoas, porque eu sabia que alguma hora eu ia precisar dessa. Então é isso, eu não acho que às vezes eu estive na sombra, eu acho que eu sempre, em tribos, no caso, antes da fusão, esse tipo de coisa, eu sempre estava lá. Só que eu não podia deixar minha luz brilhar mais do que as outras, porque senão eu sabia que eu seria o alvo cedo. E isso podia me eliminar, assim como eliminou o El e Paulo. Júlia tá satisfeita? Aham. Certo. Membros do júri, o Gui segue com a mão levantada, só que aí eu não sei se é porque ele quer falar ou se é porque ele esqueceu a mão levantada. Vamos ver se ele abaixa, se ele desce. Eu esqueci levantada, Não, desculpa. tranquilo. Imaginei que fosse por isso mesmo. Tranquilo, sem problemas, Gui. Então, caso mais algum membro do júri queira falar com o Ryan, vocês ainda têm a oportunidade de falar com ele. Alguém quer? Ok, eu acho que não. Então, Ryan, eu tô te dando a oportunidade de você fazer suas considerações finais antes da gente passar para a Grazi, tá bom? Tudo que você queira falar para o júri, Tá, ok. aproveite essa oportunidade. Eu só queria dizer que eu tô muito feliz com o caminho que eu trilhei no jogo. E eu tô muito feliz de estar aqui. E eu queria pedir desculpa se eu ofendi alguém. Eu joguei como o jogo deve ser jogado. Talvez eu tenha pegado um pouquinho pesado demais. E é uma das coisas que eu me arrependo. Mas, enfim, aconteceu. E se eu perder, eu vou lidar com isso como um bom perdedor. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Certo, Ryan, muito obrigado e boa sorte. Bom, esse foi o desempenho do Ryan no nosso Conselho Tribal final, nosso primeiro finalista a defender o seu caso hoje para o júri. Então, agora a gente vai passar para a Grazi, a nossa última finalista da noite, nossa finalista mulher. Grazi, consegue me ouvir? Sim, Certo, perfeito. Então, quando você quiser, você pode começar com as suas considerações iniciais, tá bom? Boa sorte. obrigada, amigo. Boa noite, júri. Então, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz de ter chegado até aqui. Acho que eu também me subestimei muito, porque eu jamais imaginaria chegar na final. E assim, eu optei por não escrever um discurso, porque eu acho que falando com vocês aqui agora eu vou conseguir levar melhor as minhas palavras e saber me explicar. Eu vou contar um pouquinho da minha história com realities. Eu descobri o Reality Verse através de um canal no Telegram. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, estava passando por uma fase difícil e resolvi me inscrever. Fui selecionada. E assim, era tudo muito novo, né? E acabou que foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Eu tive alguns problemas no percurso, porque como eu já falei antes, eu sempre tive muito medo de falhar. Muito medo de falhar. Então, nas provas eu jogava, mas eu tinha medo, eu travava. E eu sempre perdia, e isso mexia muito comigo. Porque eu consegui chegar ao top 19, mas eu tinha plena consciência de que eu só estava ali porque eu fui muito carregada pelos meus aliados. Porque eles acabaram meio que jogando por mim. E depois que o reality terminou, isso me perseguiu muito, muito tempo. Tanto que o Henrico falou comigo algumas vezes para eu participar de outro. O Diego chegou a me convidar também para participar do Summer. E eu queria, mas esse medo de falhar, esse medo de ser julgada, de errar, das pessoas me criticarem, me prendia muito. E quando o Henrico me convidou para o Survival,
eu ainda tinha isso. Só que aí, por um momento, eu pensei, poxa, eu tenho que me permitir, eu tenho que perder esse medo em algum momento. Então eu vou. E aí eu me inscrevi, fui selecionada. Ai, gente, desculpa, me ligaram aqui. Enfim, eu fui selecionada e já fiquei nervosa, né? Acho que o meu jogo ele foi tão interno que talvez as pessoas nem tenham percebido. Porque, como eu falei várias vezes, a Ju e a Gabi foram o meu alicerce dentro do game. Mas o maior jogador que jogou comigo esse jogo foi o Henrico, por causa do Confess. Eu observava muitas coisas no jogo, mas eu sempre ficava em uma linha tênue entre estar paranoica ou estar enxergando de verdade. E como eu disse antes também, o meu jogo foi muito sozinho, entre aspas, porque eu só tinha a Gabi e a Juve como prioridades e como pessoas que eu realmente confiava. Então, o Henrico, o Confess, era onde eu falava tudo, onde eu organizava os meus pensamentos, onde eu pensava se eu estava indo pelo caminho certo, se eu estava fazendo a minha estratégia, que desde o início era não passar despercebida pela plateia. Eu queria que a plateia visse que eu estava no jogo, mas dentro do jogo eu não queria me indispor com ninguém, não pelo fato dos julgamentos ou de brigar, mas porque realmente não era a minha intenção. Não era o meu jogo dessa forma. Eu sempre quis, desde o início, ter uma trajetória limpa e mostrar que dá sim para você ir longe, sendo leal às pessoas que são a sua prioridade e jogando com a verdade. Foi o que eu quis. Né? Talvez eu tenha falhado na visão de outras pessoas, mas na minha visão, da minha trajetória, eu acho que eu fui coerente, né, com isso. E uma das coisas que me deu muito gás para jogar agora de fato na final foi que quando as meninas saíram, eu me senti bem mais sozinha, porque de fato eu não tinha ninguém. E como eu também falei, meio que mudar de lado ou tentar continuar no jogo seria desleal com quem jogou comigo e comigo mesma. E eu não queria fazer isso. Então eu falei, eu vou me manter firme, porque eu sei que eu já vou ser eliminada e tô orgulhosa. Não quero manchar a minha trajetória, não quero ser desleal com as meninas, mesmo que elas não estejam mais no jogo. E eu fiz isso. E naquele dia que eu ganhei as 2 imunidades seguidas, aquilo, sabe, me deu uma vontade de, poxa, agora se eu tava dando 100% de mim, agora eu vou dar 200%. E não só por mim, mas por elas, para mostrar também que eu sou uma jogadora. Talvez não uma boa estrategista, né? Não uma pessoa que tem um bom social, mas eu sei jogar. E quando as meninas saíram, uma coisa que eu percebi foi que eu fui a última a ser deixada, porque todo mundo me via como um alvo muito fácil. Eu era muito subestimada. E isso me deixou mais triste ainda, porque eu também me via dessa forma, sabe? Como uma pessoa fraca que todo mundo olhava assim e pensava, nossa, ela não ganha nada, ela falha muito. Então, casou o jogo com uma questão pessoal minha. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que me permitir muito agora, eu tenho que me jogar de vez por mim, pelas meninas. E eu tenho que me permitir falhar, porque a gente tem que passar por isso. E aí passou aquela noite, 2 imunidades, e veio também meu voto punitivo. Isso me desanimou um pouco, mas eu pensei, ó, está acontecendo porque tem um motivo, bola pra frente. No dia, ontem, na verdade, que eu também ganhei aquela prova, eu estava muito nervosa, eu estava muito cansada e eu estava muito apreensiva, porque eu já sabia que se eu não ganhasse, eu já estava praticamente eliminada por já ter um voto punitivo e por saber da trajetória da Haru com o Ryan. Então, era óbvio, desculpa, gente, acho que para todo mundo, que se eu perdesse, né, não tinha nem o que fazer, né? E também teve a questão do Henrique ser expulso, que foi algo que ajudou bastante, eu acredito. E ter ganhado também aquela prova foi algo que simplesmente já me deixou muito orgulhosa, porque como eu falei para vocês, o medo me dominou por muito tempo. E quando eu me permiti isso, eu me permiti falhar, isso foi muito importante, sabe? Porque me trouxe uma euforia, uma alegria muito grande mesmo.
né? Quando o Henrico falou assim, será que veio aí? E depois ele escreveu parabéns, Grazi. Isso para mim já valeu muito. Não só uma realização dentro do reality, mas também uma realização pessoal. De saber que me permitindo falhar, eu consegui ganhar alguma coisa, eu consegui superar esse medo, sabe? E eu acho que eu mereço ganhar porque eu tive uma boa trajetória, né? Fiz o meu jogo tão interno que as pessoas me subestimaram e depois viram que eu também era uma boa jogadora, né? E acho que é isso, gente. Eu queria mais uma vez agradecer novamente a Ju e a Gabi, porque elas foram o meu alicerce mesmo dentro do jogo. E se eu cheguei tão longe foi por causa delas. E foi também pela motivação, né, de querer vencer por elas, que eu consegui ganhar as provas, né? Eu pensava muito nelas, eu mentalizava, poxa, para as meninas, elas também queriam muito ganhar, eu tenho que representar elas aqui, eu tenho que dar o meu melhor e fazer o possível. Estou muito feliz, né, de estar na final e, de novo, estou muito feliz de estar dividindo essa final com o Ryan. Eu sei que para muita gente ficou uma interrogaçãozinha assim na cabeça, por que com ele? Né? E como eu expliquei, eu não tenho nada contra a Haru, eu acho ela uma mulher foda pra caralho e que jogou muito. O nosso problema mesmo foi só a comunicação e como eu falei, se eu tivesse votado nela, se eu tivesse votado no Ryan e tivesse na final com ela, eu estaria triste comigo mesma, não dizendo que ela não merecia estar na final, mas eu estaria mentindo para mim mesma e seria incoerente no meu jogo e comigo ter tido uma trajetória baseada nisso e chegar na final e tirar uma pessoa que eu tive um carinho, né? E justamente o meu carinho com o Ryan é por isso. O nosso jogo era muito claro um com o outro. Eu queria eliminar ele, e ele sabia. E ele, se tivesse a oportunidade, na primeira oportunidade que tivesse, me eliminaria. Mas a gente conversava, né? Tanto do jogo agora nessa reta final, quanto da vida pessoal. Então, assim, eu adquiri um carinho muito grande por ele e para mim é uma honra estar dividindo a final com ele. Para mim é muito importante dividir a final com você, Rayan. Você é uma pessoa incrível, né? E é isso, gente. Eu acho que mereço ganhar por esses motivos. Conto com o voto de vocês. E obrigada de novo, obrigada, Henrico, né, por ter me convidado. Né? Você é uma pessoa incrível e, nossa, eu agradeço muito por ter conhecido o Verse. E é isso, acabei finalmente. Certo, Grazi, muito obrigado a você e boa sorte. Bom, agora a voz passa para o júri. Vou pedir para membros do júri, quem quiser falar com a Grazi, esclarecer suas dúvidas, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, vocês podem levantar a mão, tá bom? Certo, Gui, pode falar. Linda, agora vai. Então, boa noite, Grazi. Primeiro, parabéns pelo discurso, foi um discurso muito bom, bom mesmo. E eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma surgiu até agora quando você estava falando no discurso. Vamos voltar nas noites que você ganhou 2 imunidades seguidas na primeira prova. O voto punitivo, ele aconteceu por quê? Falaram para você não votar, você não votou a tempo? Qual foi não teve estratégia? Como aconteceu? Boa noite, Gui. Então, não teve estratégia nenhuma, mas acabou que foi uma boa jogada depois, se você parar para avaliar. O que aconteceu foi o seguinte: nesse dia das 2 imunidades, eu estava no trabalho, porque fiquei para assistir aula, só para contextualizar. E lá, além da internet ser muito melhor do que na minha casa, também tem a questão de que, assim, eu fico muito nervosa nas provas. E aí, quando eu ganhei, porque foi a minha primeira vitória dentro do reality, eu fiquei muito eufórica mesmo, e eu já estava muito nervosa, tanto que eu fiquei me tremendo. E acabou que nisso, ganhei prova, não sei o quê, o tempo foi passando. E aí o Henrique simplesmente me perguntou, cadê seu voto? Porque eu nem tava com isso na cabeça. E eu, tipo, vou votar, amigo. Aí ele, não, o prazo já passou. E aí foi quando eu tive certeza de que realmente eu tava muito fodida.
Só que depois, quando eu parei para avaliar, na minha visão, acabou que foi uma coisa boa para mim, entendeu? Porque, assim, o meu voto seria no Ryan. Mas a Haru tinha conversado comigo, né? Nesse ponto, inclusive, eu ainda achava que a prioridade maior do Ryan era o Henrique, entendeu? Então eu até achei que a Haru corria risco de ser eliminada. Só que eu acabei me enganando. Isso eu acabei não percebendo. Então, assim, depois eu acabei pensando no seguinte, porque eu falei com ela que eu não queria que a gente jogasse junta, mas no dia a gente poderia votar sim no Ryan. Acabou que eu nem conferi se ela votou nele, mas falei com o Henrique assim, amigo, acabou sendo bom eu não ter votado, porque se ela votou mesmo no Ryan, meio que, tipo assim, ele vai ficar, poxa, como é que ela tava jogando comigo e depois votou em mim? Só que isso foi depois de eu descobrir que os dois jogavam juntos, tá? Porque eu achava que a prioridade dele era de fato o Henrique. Eu jamais imaginei que os dois eram tão próximos. Eu achava que eles estavam jogando juntos, mas pelo jogo que eu enxergava do Ryan, e eu falei isso pra Haru, porque ela queria tirar você, Gui. Eu falei, nessa de procrastinar o Ryan, você vai acabar sendo eliminada, entendeu? E ele é um jogador muito forte, então a gente tem que tirar ele primeiro. E aí, no meu ver, depois o voto, não ter votado e ter ganhado punitivo, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Né? Espero que você tenha entendido a minha explicação. Não, beleza, eu só queria esclarecer nisso também, só para saber, porque o Ryan ficou perguntando, aliás, Ryan e o Henrique, que não estão aqui, vocês enganaram eu e o Walker direitinho, parabéns, foi muito boa essa estratégia que vocês tiveram, de um querer eliminar o outro. Agora eu vou para a segunda pergunta, Grazi. A segunda pergunta seria... Putz, grila. Muito direitinho, parabéns. A segunda pergunta, Grazi. Caso você não tivesse ganhado as imunidades, você ainda teria alguma chance. A gente até tinha um plano de conversar com você depois para conseguir ter ter um plano e tal. Se você não tivesse ganhado as imunidades, o que você teria feito para chegar onde você chegou? Amigo, sendo bem sincera, eu não teria feito nada. Porque, como eu falei, numa das perguntas que o Henrico fez, eu não mudaria o meu jogo. Não mudaria de lado, entre aspas, né? Porque até se você for parar para analisar, não tinha bem dois lados. Porque tava eu de um lado e vocês jogando juntos. Eu, assim, não imaginava que existiam algumas derivações dentro da aliança de vocês. Eu sabia que em algum momento, né, quando eu saísse, vocês teriam que se voltar. Mas eu não imaginava que tinha esse tanto de percalços, digamos assim. Né, porque eu não sei bem o que rolou, né, as estratégias. Então, assim, eu provavelmente diria que não queria jogar junto e que esperaria a minha eliminação, porque eu não, de fato, não mudaria o meu jogo. Eu preferiria ser eliminada. Então tá, acho que eram essas duas perguntas que eu queria esclarecer. É isso, Grazi, muito obrigado. Certo, De nada. obrigado, Gui. Haru, quer falar? Pode falar, amiga, fique à vontade. Oi, parabéns, Grazi, por ter chegado na final. Tipo, você fez um discurso maravilhoso na sua final. Tipo, meus parabéns. Você lacrou muito. Então, vou esclarecer algumas coisas, depois eu faço a pergunta para a Grazi. A nossa tribo lá, que a gente, tribo, entre aspas, a nossa aliança lá com Ryan, eu, Walker, Gui e Henrique, se desfez a partir do momento que eu e o Ryan conversamos e eu falei que não queria votar na Grazi naquele momento porque seria injusto com o jogo que eu fiz lá no início com as meninas e eu estava vendo isso depois e estava me sentindo culpada. Aí eu falei isso para ele, a gente refez o jogo e resolveu eliminar Henrique e quem é o outro? Walker. A gente resolveu eliminar eles. Henrique não, Gui e Walker. Depois disso, conversando com o Gui
E com o Ryan, eu fiz uma estratégia com o outro para mim me sentir segura. Se caso o Henrique ganhasse, a gente ia no Ryan. Se caso o Ryan ganhasse, a gente ia no Henrique. E ninguém ia em mim, dos dois. Então, eu estava segura, safe. Voltando lá no início, para fazer a pergunta para a Grazi agora. Grazi, você acha que se nós, mulheres, estivéssemos juntas desde o início, não tivéssemos faltado a mão de ninguém, a Manu não tivesse sido eliminada, a Laura não tivesse desistido, você acha que seria possível um top 6, um top 3 ou até um top 2 só de mulheres? Oi, Haru, obrigada. Não sei, eu lembro se eu agradeci ao Gui, obrigada também, Gui, pelos parabéns. Sim, eu acredito que com certeza. Eu acho que a eliminação da Laura foi uma das coisas que baqueou muito a gente. Inclusive, eu passei um tempinho, assim, me sentindo muito culpada pela saída dela, e principalmente porque eu sabia que isso também ia prejudicar você e a Manu. Eu lembro que eu também falei com o Henrico sobre isso. Falei, poxa, tô sentindo que eu tive uma pontinha de culpa nisso. Por mais que ela tenha decidido sair por conta dos horários, eu acho que por ter falado aquilo com ela, né, ter reclamado das coisas que ela estava falando, ela pensou em desistir. Só que depois, assim, Haru, eu pensei, poxa, eu não me sentiria bem ficando calada. Porque, assim, o que ela falou para mim, desrespeitou todo mundo, tanto o Henrico quanto a gente como jogadores, porque eu acho que todo mundo aqui, todo mundo no jogo tinha sua vida, trabalho, faculdade, namorado, namorada, ou simplesmente seus problemas pessoais para resolver. Então, assim, falar daquela forma, como se ela fosse a única pessoa ocupada e se o jogo fosse centrado somente nela, me deixou muito puta, digamos assim, porque eu achei uma grande falta de respeito. Então, depois, reavaliando, eu parei e pensei, poxa, acho que tive minha participação, mas talvez não tanto, né? E sim, acho que se a Laura não tivesse saído, né, não teria sido todo esse baque. E quando a Manu saiu, eu fiquei muito triste, porque, como eu falei, ela era uma prioridade para mim, eu gostava muito dela. E automaticamente eu sabia que vocês duas já eram uma dupla. Uma vez também falei pro Henrique que já dava para ver as duplas que tinham na tribo, que era você e Manu, Júlia e Gabi. A Laís eu sentia que estava meio solta, e a Laura eu achava que estava junto com você e a Manu, mas ainda não estava tão entrosada. E eu me via ali meio que no meio, sabe? Considerando já que a Ivone e a Érica já tinham saído. Porque eu conversava com todo mundo no grupo, mas, por exemplo, no privado eu não falava muito com você, tanto que a gente veio conversar agora na reta final. E com a Manu eu conversava pouco, conversava mais com a Ju e com a Gabi, entendeu? Então, sim, acho que a desistência da Laura baqueou muito a gente. Certo, eu quero fazer alguma outra pergunta. Outras não, porque senão vai ficar muito longo, porque eu tenho muita coisa para falar, mas depois eu falo. Enfim, a Laura saiu por motivos dela, etc. E, eita, como a dicção tá boa da gata, eu amo. Enfim, a Laura desistiu, certo? É isso. Eu acho que a partir do momento que eu e a Manu nos vimos sozinhas, a gente ficou sem, sabe, sem conexão. Eu achei que ia ser muito ruim aquele momento que vocês propuseram colocar 4 nossas em uma tribo e 2 em outra, porque claramente essas 2 iam ser desprivilegiadas e iam sair rápido. Eu lembro que a formação ia ser eu, você, Julie e Gabi, na outra ia ser Manu e Laura e os outros meninos. Mas, na minha opinião, eu acho que nós poderíamos ganhar todas as provas, certo? E elas iam ser as 2 eliminadas, não tinham para o que correr. Com isso, a Laura veio a desistir e, infelizmente, depois que eu falei que era para mim deixar com a Manu, porque também eu era mais apegada a ela, etc., não deu certo o jogo, a gente teve que mudar o nosso jogo total. Com isso, eu senti que vocês se fecharam pra gente, tipo, vocês se fecharam, e a gente, logo, para rebater isso, a gente se fechou também. Naquele grupo que a gente criou, a gente não tinha mais entrosamento, na nossa aliança não tinha mais entrosamento, de nenhuma parte, de ambas as partes estavam fechadas,
eu e Manu tivemos a visão do jogo que vocês estavam mais unidas com o El do que com a gente, ou seja, tínhamos a visão do jogo seguinte, a gente até pode passar daqui, mas quando a gente chegar lá no top 6, ou quando desfazer essa tribo e ficar todo mundo junto, elas vão eliminar a gente e o El vai ser prioridade delas. Por isso que naquele momento a gente resolveu mudar nosso jogo. Infelizmente a Manu ouve de sair, eu fiquei sozinha. Com isso, Julie me mandou mensagem, Gabi me mandou mensagem, não lembro se você mandou, tipo, confortando, e eu agradeço muito a elas por ter confortado. Eu acho que o nosso jogo no início foi muito lindo, todo mundo unidas, naquele tempo que a gente estava em tribo, foi muito lindo. Eu queria ter continuado, mas era minha sobrevivência e eu prezei por minha sobrevivência e eu prezei por ficar com a maioria. Isso pode ter causado que eu saísse, não ia para a final, mas eu não tinha tanta... eu acho que eu não pensava tanto em ir para a final, porque eu pensava em mostrar do jogo, mostrar quem eu era de verdade, ser quem eu sou, coração, mostrar a emoção, porque eu sou muito coração e emoção. Tanto que quando eu faço uma aliança, eu só desprendo da aliança se eu ver que eu estou em perigo, como eu e a Manu tivemos essa visão com vocês. Vocês realmente estavam unidas com o El e iriam eliminar a gente, se caso houvesse essa junção e a Manu estivesse ainda no jogo? Haru, assim, antes de mais nada, né, eu quero dizer que realmente eu entendo essa sua questão que você falou de sobrevivência. Com certeza é um jogo e a gente tem que se proteger, e cada um se protege da sua forma. Então, eu entendo super. Como eu já te falei antes, eu acho que a nossa questão mais foi a comunicação, entendeu? E como você falou, de fato foi isso. Eu falando só entre nós duas, certo? Eu meio que me senti magoada, porque eu tinha a Manu como uma prioridade para mim, e eu sei, claro, que vocês tinham que se proteger. E quando aconteceu isso da Laura desistir, eu já sabia que ia ser um problema e tal. E quando a Manu saiu e fez aquele texto, aquilo me magoou muito, porque eu me importava com ela, e como vocês eram uma dupla, automaticamente em algum momento eu ia ter que te proteger também, entendeu? E aí eu fiquei chateada por isso. E talvez se eu tivesse te chamado para te dar um conforto, eu pensei, mas depois parei assim e falei, não, eu acho que ela não quer nem conversar comigo. Então vou deixar ela no canto dela e a gente segue cada uma pro seu lado. Acho que o ponto que eu falei foi esse. E referente à aliança com o El, sendo bem sincera, eu não joguei tanto assim com o El. Tinha sim a aliança, tá? A aliança existia, né? Mas eu lembro que uma vez ele conversou comigo para mudar o meu voto, para a gente votar em outra pessoa, não lembro quem, certo? Porque minha memória é péssima. Mas se não me engano, Era o Paulo. acho que foi acho que foi na eliminação do Paulo. E eu falei que eu não ia mudar porque eu sempre quis tirar o Paulo. Logo quando começou o jogo, eu lembro que no meu primeiro confesso eu falei isso com o Henrico, que ele e o Gabriel eram jogadores que eu queria observar, porque eu já conhecia ele, né? Já tinha visto pelo Telegram e sabia que era um jogador muito bom. Então, de fato, era meu alvo, né? Acho que a gente comentou até na tribo, né? Então, assim, não cheguei a jogar muito com o El. E eu acho que eu só eliminaria você e a Manu, de caso de eu ter que votar em vocês duas, quando o jogo já tivesse muito, muito, muito fechado. Se a gente não tivesse tomado rumos diferentes e a gente ainda estivesse jogando junta, mesmo em tribos separadas, eu acho que junto com a Ju e com a Gabi, porque eu só posso falar por mim, né? A gente sim tentaria proteger vocês, mas o que aconteceu foi isso. Teve esse erro de comunicação, então eu meio que me afastei total de você e a Manu tinha saído. E aí eu pensei, ó, ela tá jogando e eu vou jogar também. E aí ficamos cada um de um lado. E eu também sentia um pouco que você não, assim, não gostava muito de mim. Não sei, acho que você também sentiu que a gente não tinha toda essa conexão, sabe? No meio da tribo. E aí teve também aquela questão de você querer votar no El, que pra mim foi meio que, tipo assim, chutar cachorro morto, sabe? Mas eu entendo o que você quis dizer, né? É tipo eu, de persistir no que a gente acredita. E eu acho isso foda também, então eu também entendo. Mas vendo na questão do jogo, não tinha como eu meio que tentar jogar com você, entendeu? Porque a gente diferia... Eita, tudo bom? Não é só você que tem dicção ruim, Haru. A gente tinha caminhos opostos
no jogo, entendeu? Porque eu tinha o El no meio e você queria eliminar eu, então acho que não tinha nem como. Mas, assim, como você falou, o início foi muito foda, né? A nossa tribo foi linda e, de verdade, eu queria muito que a final tivesse sido entre mulheres. Mas repito de novo, você é uma pessoa incrível, uma mulher foda e uma jogadora foda também. E eu entendo que você claramente tinha que se proteger, tinha que fazer seu jogo. Então é isso. Espero que tenha entendido, porque mais uma vez eu falei muito. E é isso, tipo, eu acho que já finalizei minha fala. Depois, se você quiser conversar, a gente pode conversar no privado depois que tudo acabar. A gente pode conversar. Eu quero conversar com a Julie também, porque a gente era muito próximas, muito, muito próximas mesmo. E por minha culpa, eu tenho essa culpa, eu carrego essa culpa. A gente se separou, porque ela buscou, eu não busquei, infelizmente. E eu, se fosse hoje, eu teria feito meu jogo totalmente diferente. Mas é isso, muito obrigada por ter respondido e eu não tenho mais nenhuma dúvida. Então, eu queria falar que A gente conversa assim. foi realmente para tentar salvar vocês do lado de lá, depois que a Laura saiu. A gente queria que vocês aguentassem firme até a fusão, pelo menos, para você e a Manu não sair. Mas depois que você se soltou assim, a gente ficou tipo, o que a gente faz? Não sabe. Mas a gente queria tirar o Paulo, depois o outro, e não vocês. A gente queria ficar até a fusão. É porque no meu jogo eu queria ir no El primeiro, porque eu queria tirar ele. Continuando, me ligaram. Eu queria tirar ele porque, para mim, se eu não tirasse ele naquele momento, na minha visão, vocês iriam me abandonar depois. Então, por isso que eu queria tirar ele naquele momento. Naquele momento, ele nem saiu. Ele só tomou o meu voto. Todo mundo foi no Paulo. O Ryan queria que eu fosse no El. No Paulo. Todo mundo queria que eu fosse no Paulo. Mas eu falei, não, eu vou seguir com o meu próprio jogo e vou no El. Porque eu acho que se ele continuar, eu vou sair na próxima. Ou eu vou sair quando estiver no top 6. Eu vou sair em algum momento. Então, eu tenho que eliminar ele o mais rápido possível. Por isso que eu fui nele. E é isso, tipo, não foi para desestabilizar vocês em momento algum. Eu queria tirar ele pra gente tentar ir de volta, mas não houve essa troca. E eu falei pra vocês que queria ir nele, mas todo mundo queria ir no Paulo. E mesmo se a gente tivesse ido nele, o Paulo teria recebido mais votos e não ia acontecer nada. Poderia acontecer um empate. Então, sabe, é isso. Deu no que deu. E obrigada. Termino minha fala. Entendido, Haru. Muito obrigado. Então, Julie, caso você queira falar com a Grazi. Graças, meu amor, parabéns, tá? Curso de milhões. Eu amei, mulher. Isso é demais. Que você... Como que foi ganhar uma prova seguida da outra? O que você sentiu? Oi, meu amor. Ai, tô morrendo de saudades. Te amo muito. Amiga, eu não sei nem, assim, descrever a sensação, porque ao longo do jogo, né, mesmo quando a nossa tribo ganhava as provas, eu ficava, sabe, aquilo que eu já falei antes. E ter ganhado 2 imunidades no mesmo dia e ter ganhado outra prova no dia seguinte foi algo que sabe, me deixou num estado de uma euforia tão grande, tanto que, né, tomei um voto positivo, que eu esqueci de votar, e que, assim, eu só consigo agradecer a Deus, agradecer a motivação indireta que você e a Gabi me deram, né? Porque eu acho que foi na força do ódio, sabe? Eu acho que foi tipo assim, poxa, as meninas saíram, então agora eu vou enlouquecer, eu vou dar tudo do meu corpo. Tava planejando se matar. Sim, e no início eu falava, acho que falei com o Henrique umas 2 vezes, meu Deus, eu não confio na Ju, gente. E quando naquele dia que a gente tava jogando uma prova, que você mandou pra mim assim, quer jogar comigo? Eu ainda botei no Confesso, eu falei, acho que passei por um teste, a Ju me perguntando se eu queria jogar com ela, aí você ainda brincou, assim, você correndo falar com a Gabi, eu falei, meu Deus, essa garota tá me tirando do sério, né? E acabou que hoje vocês duas são os meus amores, e é isso. Muito bom. Beleza, Julie tá satisfeita?
Uhum. Certo, tranquilo. Caso mais algum membro do júri queira falar com a nossa finalista Grazi, a hora é agora. Haru tá com a mão levantada, mas provavelmente esqueceu de abaixar. Sem problemas. Essa mão vai ficar cansada, essa mão não abaixa, eu vou abaixar agora. Tranquilo, tranquilo. Caso mais algum membro do júri queira falar com a Grazi, mas acho que é isso. Então, Grazi, você está liberada para fazer as suas considerações finais de por que você deve vencer o Survival Vanuatu, tá bom? Bom, gente, vou tentar ser breve dessa vez. Acho que eu mereço vencer por ser uma primeira mulher para estar ganhando, né? A gente precisa ser mais feminista nesse reality-verse. O machismo está dominando muito. E pela minha trajetória no jogo, né? Acho que eu tive uma boa trajetória, um jogo interno muito bom, tão interno que as pessoas me subestimaram muito. E eu acabei me surpreendendo e surpreendendo também as pessoas que me subestimaram. E acho que é isso, né? Acho que eu consegui provar para mim mesma que dá sim para jogar da maneira que você acredita, sendo você mesma, né? Tendo uma trajetória ímpar, mas ainda assim jogando. E eu acho que é isso. Obrigada de novo pela oportunidade, Henrico. Obrigada, júri. E agora é esperar, né? Obrigada, gente. É isso aí, Grazi, certo? Muito obrigado. Bom, sendo assim, os nossos dois finalistas defenderam os seus jogos, os seus casos, defenderam por que eles devem vencer hoje. Os nossos membros do júri também, Gui, Haru e Júli, falaram, tiraram suas dúvidas, esclareceram tudo o que tinham para esclarecer. Então, antes da gente encerrar, antes de eu liberar a votação, eu gostaria de te perguntar, caso alguém queira falar mais alguma coisa, pode ser finalista, pode ser membro do júri, caso alguém queira falar mais alguma coisa, para a gente encerrar o nosso encontro com o júri, né, entre júri e finalistas, a hora é agora. Caso alguém queira falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Vocês podem levantar a mão. Caso ninguém queira, certo, Haru, pode falar. Eu gosto de falar, então vou falar. Boa, boa sorte pros Tempo na dois. tela! Boa sorte pros dois. Eu tenho 30 segundos para falar, então muito boa sorte. E é isso, Brasil. Um beijo, Brasil. Um beijo, meus fãs. Porque eu não tenho mais um beijo. Porque ninguém torceu para mim, esses vagabundos. Pau no cu de todo mundo. E ninguém torceu para mim. E é isso. Desgraçado, bando de desgraçado. Ninguém me colocou no top 5. Minha dicção é uma merda. Mas ninguém me colocou. Eu odeio todos vocês. E vai tomar no cu. Tchau, um beijo. O tempo acabou. Ai, Haru, você é uma lenda. Eu espero muito te ver um dia no Big Brother, gente. Eu vou adorar o Tadeu querendo te barrar e você gritando na televisão. E eu vou mandar tomar no cu no ao vivo. Não tô nem aí, não. Se votar em mim, não vou falar. Vai tomar no cu nisso. Vai votar na sua avó. Ainda mais se for votação negociada. Gente, essa mulher é lendária, pelo amor de Deus. Certo, Alguém bota ela no Big gente. Brother. Eu imploro. Muito obrigado, Haru. Sendo assim, eu estou passando a voz pro Gui. Gui, caso você queira falar alguma coisa. Na real, não precisa ser o Gui, esse usuário convidado, mas tenho quase certeza que é. Só confirma aí pra mim novamente, nosso querido, ilustre usuário convidado. É o Gui mesmo. Tá bom, beleza, amigo, pode falar. Eu que quero dizer boa sorte ao Ryan e à Grazi, parabéns, os dois tiveram jogos muito diferentes, mas jogos muito legais. Agradecer ao Henrico pela oportunidade de novo de estar aqui no Realtyverse, com uma quase vitória minha, e eu espero que a minha chegue perto. Eu tô aqui já faz 2 anos, eu acho que cada reality eu evoluo mais e só queria agradecer. E obrigado às 4 pessoas que me colocaram na aliança do top 5. É verdade, não podemos esquecer da nossa plateia. Tá certo, Gui, muito Pois é, obrigado. essas plateias aí, vou ficar Última calada coisa que eu vou falar. Tá bom, Grazi, pode falar. Juro. Obrigada, Gui. Queria dizer que você é uma pessoa muito inteligente, tá? E uma pessoa foda, um jogador foda, e eu tenho certeza que seu win vai chegar, tá? Eu sei que às vezes a gente olha algumas coisas que mexem um pouco, mas o importante é a gente ter consciência de quem a gente é. E eu imagino que você saiba que você é uma pessoa incrível e você é muito inteligente. Eu te odeio por ser inteligente, tá? Mas é isso. Valeu, Grazi, de coração. Obrigado. Certo. Bom, sendo assim, depois de 3 semanas, chegou a hora da gente encerrar a nossa temporada e para isso só falta uma coisa,
falta a gente liberar a nossa votação. Sendo assim, chegou a hora de decidirmos, definirmos o winner, quem vai vencer o 32º reality do Realityverse, a 11ª temporada do Survival. Então, membros do júri, a votação está liberada. Vocês possuem 20 minutos para votar no Confess. Lembrando que os votos são para vencer e devem vir acompanhados com uma justificativa. E ainda hoje, como a nossa chamada também foi mais curta, né, por termos 2 finalistas, temos só 3 membros do júri aqui na chamada, a gente vai fazer as coisas um pouco diferente. Eu vou enviar a gravação agora para o YouTube e a plateia terá a chance de acompanhar esse encontro antes mesmo da leitura dos votos. Então, mais tarde, já a gente já solta no YouTube, a plateia acompanha, quem quiser acompanhar, né, de vocês, quem quiser rever. E aí, logo em seguida, ali por umas 10 e pouquinho, creio eu, a gente lê os votos e decide e define quem entra pro round winners do Realityverse, tá certo, pessoal? Combinado assim? Uhum. Uhum. Perfeito. Certo. Ai, tô aqui só Gente, tá esperando. tendo, amor. Me desculpa, eu não queria xingar vocês, não. Beijo. Boa sorte pra vocês. Petição pra Haru entrar no Boa BBB. sorte, Eu Alice. assino. Obrigado. E assim encerramos o encontro entre júri e finalistas do Survivor Vanuatu, a nossa 11ª temporada do Survivor. Queria agradecer aos finalistas, aos membros do júri que estão aqui presentes e também à plateia, todo mundo que está vendo essa gravação. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente! E o Ryan tá até agora tentando Cheiro, defender gente. por que ele tem que vencer esse negócio. Tchau, gente. Até mais. O Arraiá tá querendo lembrar a pergunta que eu falei pra ele até agora, tá querendo pensar. Coitado.